Pessoal, é uma alegria para a gente ter o início do Publius com o professor Ingo, a abertura, e esse momento também é muito bacana para a gente, porque é o momento que a gente tem para discussão do livro, para entrar um pouco mais na discussão da obra do autor. Tudo bem, professor? Satisfação ter o amigo aqui com a gente nesse primeiro encontro do Publius sobre o nosso magnífico, né? O professor Newton, já falei aqui para o pessoal, fiz uma introdução, professor, tem livros sobre o autor, então pesquisem, adquiram esse material, é um professor que já trabalha há muito tempo com essas linhas de filosofia, de teoria do direito, e que temos a oportunidade, estamos tendo esse ano, né, professor, de produzir tanta coisa. O professor Newton é uma máquina de produção de textos, gente, vocês não têm ideia. Eu vou mandar nos nossos grupinhos lá, distribuir, eu acabei esquecendo de mandar no Publius. Só esse ano, acho que ele já me mandou uns 3 livros que ele organizou pelo PPGD. Então, vou distribuir para vocês, espero que vocês utilizem nas suas pesquisas também, e é uma satisfação ter o amigo aqui. Boa noite, professor, boa noite, colegas, né? Boa noite, professor Newton, que veio aqui colaborar com o nosso grupo, né, de leitura, de estudos. É uma grande satisfação estar aqui participando e sendo coerente já com a nossa obra. Nós nem sempre temos mérito, né, do que recebemos. A cooperação social, ela sempre nos contribui com muito mais do que aquilo que nós podemos garantir com os nossos méritos, digamos assim. Então, tratando especificamente da obra que a gente vai trabalhar hoje, né, uma teoria de justiça de John Rawls. Eu acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Ok. Então, uma teoria de justiça de John Rawls, ou A Theory of Justice de John Rawls. Eu achei interessante porque uma obra desse porte, tudo tem muito significado. E eu fiquei pensando, esse artigo indefinido, nesse título, ele parece ter um peso grande aqui, né? Eu acredito que ele representa bastante, né, nessa obra. Então, do próprio título originário, né, A Theory, uma teoria no nosso caso, isso já, para mim, já é muito significativo. A primeira edição foi publicada em 1971, passou depois por um processo de revisão, tem um segundo prefácio em que o próprio autor faz alguns comentários e reafirma que ele não reescreveria a obra por completo, ou seja, ele mantém, né, o perfil, digamos assim, a linha básica da obra. E essa obra ela é dividida em 3 partes, né? A primeira parte que ele chama de teoria, né, onde ele vai trabalhar ali todo o aspecto teórico para que seria, digamos assim, o suporte para você trabalhar uma concepção de justiça que seria adequada à estrutura básica de uma sociedade democrática, né? Então, ele vai passar por 3 aspectos aí, que seria a justiça como equidade, os princípios de justiça e a posição original. Quem já leu alguma coisa sobre essa obra já percebe que essa primeira parte é a alma do negócio, né? Porque já traz, digamos assim, os elementos básicos para, digamos, se tornar possível, né, a eleição dessa concepção de justiça. Depois ele vai trabalhar já um aspecto mais da aplicação, né, quando ele trabalha as instituições que seriam, como deveriam se organizar, ou como, quais seriam as instituições necessárias para, digamos, a aplicação desses princípios de justiça, que ele vai trabalhar na primeira parte, e por fim ele vai trabalhar, que é a parte final, que se chama fins, né, a estabilidade do sistema normativo numa sociedade em que se implementou, né, fundada com base nesses princípios de justiça. Eu acho que essa primeira parte... Eu estou meio nervoso, colegas, porque é a primeira vez que eu faço uma exposição
nesse sentido, mas eu espero que não peque muito. E temos aqui os professores para nos ajudar, né? Especificamente dessa primeira parte, eu acho que é a parte mais importante, né? O autor vai fazer um esforço de nos trazer os elementos teóricos que subsidiam, né, aquilo que a gente pode dizer como a escolha racional dos princípios de justiça, né? Aquilo que nos permite, digamos assim, fazer essa eleição dos princípios de justiça. E, para não me adiantar em alguns aspectos, eu prefiro deixar que o professor possa dar a sua contribuição, porque eu tenho certeza que ela vai nos instigar a desenvolver alguns aspectos dessa obra que é tão importante, tão instigante, né? Eu estou até assim um pouco emocionado, professor René, porque essa questão de discutir a justiça é muito cara, né? E a gente passa por um direito tão formal e às vezes muito pouco preocupado, né, em dialogar com a justiça. E eu acho que as contribuições, o Rawls, ele vai tocar em aspectos assim muito sensíveis, né, na nossa percepção de uma sociedade democrática. Então, seriam esses os meus apontamentos iniciais e espero poder contribuir no decorrer da exposição com algo mais. Sabe, Décio, o professor Newton e eu, quando eu fiz o convite para ele há algumas semanas, nós conversávamos que o Rawls, ele é um autor que, se ele for levado, e essa primeira parte do texto é muito importante para isso, se ele for levado ao pé da letra, no mínimo é uma obra que fica absolutamente descontextualizada, né? Porque ele fala de alguns conceitos, né? Posição original, o tão comentado véu da ignorância, mas que nós precisamos partir, né, professor Newton, de que, na verdade, são metáforas analíticas, né? E, a partir disso, a gente tem um riquíssimo espaço de discussão para apropriar-nos dessa questão da justiça, os dois princípios de justiça e uma releitura do próprio Estado, né? Então, professor Newton, eu já lhe passo a palavra, meu amigo. Fique à vontade aí. Tudo bom, Renê? Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Desculpa aí um pequeno atraso, porque como eu te falei, não é? Aqui em João Pessoa demorou um pouco para restabelecer a energia. Teve esse apagão aí, não foi brincadeira não é? Ainda bem que deu tudo certo. Bem, então, boa noite a todos. Eu fico extremamente contente em estar aqui. Eu já fui convidado para ministrar um módulo na pós-graduação do ABD Const, né, com muito orgulho e sim, uma turma maravilhosa, né, eu só tenho elogios. O René é um amigo recente, mas já com muitas tarefas em comum, né, René? Já fizemos aí uma parceria, eu acho que essa parceria vai longe, viu? É um grande prazer estarmos aí desenvolvendo essas atividades junto, meu amigo, saiba disso, né? E muito feliz também por falar para outros públicos, né, que não a pós-graduação estrito sensu, né, a gente aqui tem um trabalho muito vinculado com a pós-graduação, um trabalho mais pesado, digamos assim, de orientação de mestrado, doutorado, e com muito rigor científico, né, nas federais. Esse sistema da CAPES é um sistema muito exigente, né, tem muitas até construções que devem ser feitas obrigatoriamente, não é? Em termos assim, de critérios metodológicos e todo um rigor. Eu acho que aqui na construção da pós-lato sensu, a gente fica mais livre para debater. Né? É muito importante esse momento, né, René? E aí, eu tenho um trabalho no grupo de pesquisa, fazer um pouquinho aqui do apanhado geral do grupo, que é um grupo de pesquisa sobre filosofia, direito e pensamento político. Ó. Nós criamos em 2015 esse grupo, né, e ele tem as 3 vertentes, né, 3 linhas de pesquisa. A filosofia kantiana do direito e afins, que seria uma filosofia mais liberal republicana, onde eu insiro a pesquisa do John Rawls, certamente. A filosofia dos valores justos políticos, em que eu coloco um trabalho mais amplo em termos de resgate da fundamentação dos valores. Agora mesmo, René,
a gente vai começar uma segunda etapa de um projeto que foi aprovado pelo programa e vai ser renovado agora em agosto, que é Crítica Axiológica da Epistemologia Jurídica Brasileira. Convidar vocês também a participarem, caso tenham interesse. Né? Basicamente, são uma leitura de livros, com a apresentação de um texto apenas por cada membro durante o ano todo. Né? Vai ser apenas um mês, você vai ler o texto e apresentar. O restante é para oitivo e debate. Né? E um trabalho que já vem feito durante um ano, surgiu bons resultados. Né? Vamos concluir agora a primeira etapa da pesquisa, muitas atividades que a gente tem propiciado. E, como eu falava antes, a terceira linha de pesquisas do grupo é uma linha mais voltada, Renê, para teoria constitucional, teoria do direito, que é onde você honrosamente está inserido, né, no nosso grupo de pesquisa como pesquisador permanente. Né? Muito honrado com isso. Essa minha obra, não sei se vocês conhecem, para a gente entrar um pouquinho no assunto, que é 10 lições sobre Rawls. Né? Essa obra foi publicada em 2019, mas como o René falou, eu já tinha publicado algumas coisas sobre Rawls. Eu publiquei um artigo na Revista dos Tribunais em 2010, que foi sobre o Rawls e a justiça política, um artigo comemorativo dos 100 anos, né, da Revista dos Tribunais, e outros periódicos também que eu tenho feito publicação. Acho que isso chamou a atenção da Voz para nos fazer esse convite, né, e publicarmos essa breve introdução sobre o pensamento dele. A vantagem do 10 lições é que é uma coleção bem vendável, no formato de bolso, e realmente ele já tem uma saída bem interessante no Brasil todo. Associada a Rawls, eu costumo dizer que a gente tem que ver todos os fundamentos da tradição contratualista. Né? Eu tenho primado muito por essa pesquisa mais profunda, porque muita gente não compreende que o Rawls está renovando é uma tradição que tem 400 anos, né, que é o contratualismo. Começa com o pensamento protestante e o pensamento pós-medieval, o que a gente chama de modernidade, a partir do... O mais antigo contratualista, sistematicamente falando, seria o Gabriel Biel, que é um alemão, no começo do século XVI. Né? O mais famoso na linha, digamos assim, histórica, seria o Grotius, né, o Direito da Guerra e da Paz, 1625, e depois o próprio Thomas Hobbes, né, 1651, o Leviatã. Né. A fundamentação contratualista, ela inicia com essa reviravolta da filosofia moderna que centra no sujeito, no indivíduo, a pergunta central sobre a origem do que a gente pode conhecer, e não daquilo que a gente conhece. Né. Então, o Descartes, que inclusive é amigo do Grotius e vai morar na Holanda, né, onde ele escreve uma parte importante da sua obra, o Descartes é o grande responsável por essa virada epistemológica do sujeito. Então, a pergunta da filosofia passa a deixar de ser aquilo que está acima do homem ou fora do homem, para aquilo que possibilita o conhecimento da realidade. Essa pergunta é fundamental para que nós possamos entender a capacidade que a gente pode chamar de nomotética, né, de projeção de normas, e a fundamentação da própria ideia moderna de liberdade, né, envolvendo a autonomia da vontade e o famoso livre-arbítrio. Né. Esse livre-arbítrio, na verdade, ele foi colocado já no início da Idade Média por Santo Agostinho. Né. Só que Santo Agostinho criou uma tensão no Ocidente, a tensão entre o livre-arbítrio e a graça divina. Né. Na graça divina, inclusive, ele chega a colocar algo bem próximo da predestinação, que depois o Calvino vai resgatar no âmbito, né, também da Reforma Protestante. O aspecto da liberdade ou do livre-arbítrio, ele fica subreptício, né, ele vai se desenvolvendo aos poucos, mas ele está presente, né? Ele está presente na escolha, está presente na aceitação dessa graça divina pelo fiel, enfim. Mas ele fica um aspecto mais, digamos assim, em segundo plano, frente a toda a institucionalidade da Igreja Católica durante a Idade Média, e a ideia também da justiça divina, né? E a própria formação medieval não dava muita vazão para essa ideia de uma liberdade de escolha. Isso realmente é fortalecido na modernidade, quando você tem essa possibilidade
do exercício da liberdade. Então, volta ao tema do livre-arbítrio, e você tem uma divisão importante, uma divisão entre os arminianos, no aspecto teológico, que vão frisar essa autonomia do livre-arbítrio, e os calvinistas, que vão dizer que, na verdade, o livre-arbítrio é apenas uma passagem, ele existe, mas ele é completamente subordinado a um plano que já está traçado por Deus, que é a predestinação, e a ideia, portanto, de que essa graça divina obedece a esse plano racional já inserto na natureza para o homem. O livre-arbítrio, portanto, ele seria algo que estaria correndo atrás, digamos assim, ou a reboque dessa predestinação. Mas vejamos, portanto, que o Armínio, como era holandês, e o Grotius também tem toda uma influência. Na verdade, o Grotius ele é arminiano, né? Então, para fundamentar o contrato, o Grotius ele utiliza, sim, essa forte base teológica. É preciso discutir isso, porque pouca gente discute. Na verdade, vocês não vão ouvir isso. Eu estou tentando resumir aqui o debate, mas, profundamente falando, eu tenho aí a livre escolha como a capacidade de autonomia, né? Se eu tenho livre escolha, eu posso aceitar, portanto, a sustentação hipotética racional do pacto que o Hobbes desenvolve mais adiante, para fundamentar essa ideia do contrato, ou seja, a hipótese do Estado natural. Eu saio do Estado natural e entro no Estado civil como uma livre escolha. Agora, uma vez que eu ingresso nesse Estado, eu devo aceitar a autoridade que foi impactuada, que é soberana. Então, eu passo a ter um sistema de normas objetivas, contratuadas, compactuadas. Portanto, eu volto a falar em um direito convencional, coisa também que desde os sofistas não se falava praticamente na Europa, e volto a falar, portanto, de uma autoridade que é posta convencionalmente. O Aristóteles já fala isso na política. Você tem autoridades naturais, orgânicas, o pai, mãe, depois nas formações sociais o rei, os aristocratas. São formas naturais de poder. Mas e a forma convencional? Ela existe? Existe na República. Não é à toa que esses conceitos voltam na modernidade. Então, nessa ideia de uma autoridade convencional, essa autoridade passa a ser prescritiva de normas. E a minha liberdade, a minha escolha livre, passam a estar fundamentadas nessa autorização de agir que essa autoridade vai pôr no Estado civil, que me dá, segundo Thomas Hobbes, a segurança. Então, essa saída toda do Estado natural pode ser representada também analogamente como uma reformulação política de um conceito teológico, que é o conceito da queda. No Estado natural, o homem está em queda, em pecado. No Estado civil pode ter uma redenção. Essa visão do Hobbes, um tanto quanto escatológica. O Locke, também que é muito conhecido por todos vocês, em 1690, vai dar uma outra formulação. Ele vai considerar que o Estado natural não é tão decaído assim, ele é mais um estado de inocência, mas é um estado de perigo, porque o ser humano continua, digamos assim, sem proteção. E aí ele vai reformular o pacto do Hobbes com a ideia de que o soberano que está presente no pacto não é a autoridade, mas sim aqueles que dão a sua autorização para o Estado existir, ou seja, a própria população através do parlamento. Deve fundar também aí uma supremacia parlamentar. E com a teoria dos direitos naturais, vida, liberdade, propriedade e integridade física, o soberano fica vinculado ao pacto, ou seja, ele tem que respeitar esse pacto sob pena de ser até mesmo alijado do poder. Então você tem duas tradições, uma tradição soberanista em Hobbes, que começa no contratualismo, e uma tradição legislativa parlamentar com o John Locke, que vai ser muito importante, por exemplo, na formação dos Estados Unidos. Enfim, o John Rawls também, que é um cristão americano do século XX, os pais dele são filiados ao Partido Democrata, em todo esse contexto. Ele não é um jurista, o Rawls é um filósofo moral, ele escreve uma teoria da justiça, e aí o Décio fez uma importante colocação. Esse artigo aí indefinido significa uma possibilidade, uma abertura para essa hipótese do contrato, para essa hipótese de uma estrutura de fundamentação das normas. E o fato do Rawls colocar no início a possibilidade da escolha racional faz com que ele faça a remissão a uma estrutura que é fundamental, que é o chamado véu da ignorância, que é a possibilidade de você pôr em suspensão todos os juízos. É por isso que a teoria da justiça ela ainda é também uma possibilidade da razão.
Portanto, haveria uma outra teoria da justiça? Sim, poderia haver uma outra teoria da justiça, da função do artigo, exatamente. A perspectiva de que você pensa uma justiça, portanto, procedimental, que reconhece, através da reflexão comum, alguns princípios básicos que devam ser implementados em uma dada sociedade, né? Uma outra sociedade, portanto, poderia pensar em outros princípios fundamentais, né? Só que o Rawls considera, e ele parte aí de Kant nesse aspecto, que nós temos uma condição, né, inerente, né, que é essa liberdade igual, né? Ou seja, todos nós já nascemos com a capacidade de autonomia moral e com o que o Kant chamaria de independência, né, na doutrina do direito, ou seja, com a capacidade de resistir ao Estado, né? Ou seja, essa condição prévia da liberdade humana nos faz igual a todos, né? E nos faz ainda pensar essa perspectiva de um poder que não pode ser simplesmente usurpado pelo Estado. Então, nós estamos falando aí no âmbito de um direito natural, né? Ele retoma, portanto, essa posição originária, né, do cidadão ante o Estado. Isso é importante também porque o Rawls vai, inclusive em 69, um texto sobre desobediência civil, ele vai defender a teoria de uma desobediência ou ato de subordinação caso o Estado seja eminentemente injusto, né? Isso precede uma teoria de justiça que é de 71. O René participou da banca agora orientando o meu Pedro, né, sobre esse tema, né? A perspectiva de uma teoria da desobediência civil e a sua vinculação com a Constituição brasileira, enfim. Então, a teoria do Rawls, ela parte desses pressupostos que são um tanto quanto hipotéticos, né? Mas é exatamente isso que está no âmbito da tradição contratualista, são hipóteses racionais, né? O estado de natureza, só para a gente partir desse conceito, ele não é um estado real, né? Não é uma constatação histórica, ele não é uma pesquisa histórica, né, sobre uma genealogia do Estado. Quem faz isso em outra tradição baseada em Nietzsche e Foucault é o Giorgio Agamben, né? Um justilósofo italiano hoje muito conhecido, muito festejado, né? Mas aqui não, a tradição rawlsiana, que se aferra aos princípios contratualistas, né, ela é francamente vinculada a essa tradição racionalista e de hipóteses, né? No entanto, ela tem sim um fundo material também, né? O Rawls ele já dá um desenho, digamos assim, com base na ideia do reconhecimento das necessidades, né? Então, essa reflexão, por mais que ela suspenda o juízo, né, ela tem que refletir sobre condições empíricas, né, da situação daquela comunidade. Então, ele vai para um aspecto mais concreto da justiça, ele retoma a reflexão aristotélica desse aspecto, né? Ele sai do abstracionismo, digamos assim, em que o próprio Kant ainda se vincula no aspecto da teoria contratualista, e ele volta para um reconhecimento das necessidades básicas de uma dada comunidade, né? Na ideia de uma justiça distributiva como sendo uma complementação, ou seja, é uma reedição aristotélica de uma teoria da igualdade entre a polis, né, dos seus membros, combinada com a teoria da liberdade kantiana, né? Ou seja, é o indivíduo que agora, sob o véu da ignorância, vai refletir. Mas ele põe em suspensa suas crenças, mas ele olha para a sociedade, eles olham reflexivamente para a sociedade. Então, é um trabalho de vários olhares, né? É uma multilateralidade. E aí também entra um aspecto interessante que, ao colocar o problema da natureza humana, Aristóteles coloca o homem, como todos sabem, como um animal racional, né? Aqui o Rawls ele vai suspender também um pouco esse juízo, ele não está preocupado com isso em si. Não é uma definição ontológica ou metafísica, mas é uma definição política, né? Ou seja, uma teoria da justiça é uma teoria política da justiça. O que significa isso? É uma teoria, portanto, que implica uma busca das condições de entendimento comum em prol de princípios básicos, né, que vão reflexionar sobre os problemas sociais, as necessidades sociais. Ou seja, partindo do pressuposto aristotélico que a justiça deve ser integral para todos os membros de uma dada comunidade, é impossível que qualquer um fique de fora dessa reflexão, no sentido ideal, e é impossível que essa reflexão se dê sobre objetivos metafísicos, não é isso. Os objetivos são políticos, né? Ele não vai interessar, portanto,
as divisões metafísicas entre os indivíduos, né? Se você é crente, se você não é crente, todos são iguais. Portanto, é uma teoria que ela serve para todos os indivíduos, religiosos ou laicos, e, consequentemente, ela passa por cima também de qualquer tipo de conceito prévio de natureza, inclusive uma categoria que ficou muito famosa no século XX, que foi o racismo. Nós sabemos que tem toda uma ideologia política que foi construída em torno do racismo, porque é uma definição metafísica, ou metafísica política, ou simbólico política, não interessa como você classificar, mas ela é prévia à discussão, ela não trata os indivíduos como fundamentalmente livres e iguais. E esse é o ponto do contratualismo. Ou seja, ele estende o pressuposto contratualista, prévio à reflexão, que é a liberdade e igualdade. Ele dá um norte concreto para uma resolução de uma teoria da liberdade como igualdade. Então, digamos que ele dá um direcionamento para o liberalismo clássico, que ele chama de abrangente, mesmo de Kant e de Stuart Mill. E aí ele vai, no início da teoria da justiça, buscar reencontrar essa sociedade concreta, à luz de princípios práticos. Isso aí tem uma certa transformação empírica, mas que politicamente ela é resguardada pelo fato de que todas as opiniões devem ser levadas em conta. E ele utiliza um terceiro autor que é muito importante na sua obra, que é aquele que já falou, que é o John Locke. Do Locke ele tira um terceiro princípio fundamental, que é o princípio da tolerância política. Ou seja, se eu parto de indivíduos livres e iguais, hipoteticamente, que vão resolver problemas concretos de uma sociedade, eu tenho que, politicamente, o tempo todo pensar que há uma tolerância política que deve resguardar as minhas ações, fazendo com que esses indivíduos sejam respeitados em si. Ou seja, o respeito político, a tolerância política da divergência, da visão do outro, e depois do que ele vai chamar de pluralismo razoável, que é uma capacidade de raciocinar, incluindo as diferenças e pensando numa aproximação tolerante entre todos os membros de uma dada sociedade. Ou seja, eu costumo dizer, e aqui no livro eu friso muito isso, que o Rawls ele tem uma teoria pós-metafísica da justiça. Então, vários artigos sobre isso também. Posso passar para vocês. E é uma teoria, portanto, de um liberalismo político, que ele chama. Não é um liberalismo abrangente, como ele coloca logo no decorrer da obra, nos capítulos posteriores, na introdução, só que ele não trata disso aqui especificamente, ele vai desenvolver isso em 1993, numa obra chamada O Liberalismo Político. Aí sim, 20 anos e pouco depois, ele vai contaminar toda essa teoria moderna de um ar de suspeição, razões fortes, abrangentes, mesmo o iluminismo kantiano, você coloca laicos contra religiosos, agora o moderno é ser laico, Ele vai dizer que tudo está muito contaminado de razões políticas abrangentes. Ele vai buscar razões políticas mais fracas, mais suscetíveis ao debate, do que ele vai chamar de razão pública, que é o Tribunal Constitucional e a sua proteção a uma série de elementos pluralísticos. A própria diversidade social, cultural, e o próprio reconhecimento pós-moderno, está muito disso também em fogo, aqui essa falência dos grandes discursos metafísicos. Trabalha muito com essa ideia de que os grandes discursos eles mais atrapalham do que ajudam. Então, a perspectiva, o homem é racional. Mas o que é racionalidade? Racionalidade é um atributo ocidental, masculino. Ou seja, essas conceituações elas são muito vinculadas a tipos sociais ou a identidades até mesmo. Ele começa um trabalho de desconstrução dele, em que ele vai tentar recompor um quadro prévio para esse diálogo do véu da ignorância. Por isso que essa estrutura é tão importante, tão complexa. Então, o liberalismo político é diferentemente do liberalismo clássico. Ele simplesmente não quer levar a razão. Ele quer admitir o diálogo de todas as perspectivas. Mas o fulano é religioso, eu sou laico, eu estou do lado da ciência, eu não vou discutir com ele. Mas não é assim que funciona a democracia. Porque senão você chegaria a consenso com quem você pensa diferente. Se eu for excluir prévia, eu volto para um aspecto também metafísico. Eu vou excluir todas as pessoas que simplesmente são religiosas, eu teria, portanto, uma sociedade em conflito novamente, previamente. E a gente não se sentaria para discutir princípios políticos abrangentes no sentido de implementação da tarefa do justo,
que é a principal virtude das sociedades. Ele toma muito exemplo das guerras de religião do século XVII, os protestantes e católicos na Europa. É fundamental, são dois grandes tipos de enfrentamentos de razões abrangentes. Derramou-se muito sangue, né? Gerou imigração e tal. Os huguenotes, né, que foram perseguidos na França. Aí depois a estrutura de fundamentação do pensamento protestante também muito excludente com o catolicismo. Né? Você vê que, por exemplo, na Inglaterra se proíbe até hoje que qualquer rei seja da religião católica, né? Um ato de supremacia de 1715. Né? Quer dizer, a fundamentação dessa perspectiva de uma razão forte sempre atrapalha a ideia do diálogo, a própria formação do consenso. Né? É isso que a gente tem que perceber. E aí ele tende a colocar, portanto, razões que são defendidas publicamente e que são decididas em última instância pelo Tribunal Constitucional. Né? Aí é que a gente vai poder falar de uma teoria da justiça plena, né, em que essas necessidades básicas que ele tenta recompor desde o início, através de um quadro mínimo, né, ele faz assim um rol de bens primários, e esses bens primários deverão ser pensados e depois repensados em esferas mais práticas no decorrer dessa, que ele chama de equidade, né, que a justiça como fairness, ou seja, o ponto de especificação do justo. Se a justiça é igualitária na sua meta, e na sua totalidade, ela tem que ser específica num ponto, que é a equitação, a equitatividade. Então, você tem a equitatividade como um ponto de razoabilidade. Né? E a própria noção de razoabilidade também é outra vinculação com uma teoria pós-metafísica. Né? O racional sempre é egoísta, universal. É o indivíduo que pensa em si, né? Pensa no todo e em si mesmo. O equitativo e o razoável, não. Ele parte sempre da consideração com o outro, com o contexto. Né? Sou eu e o meu local, sou eu e o meu amigo, meu indivíduo, né? Minha família, aquele que está próximo de mim, é o alterum, né? Aquele que é a alteridade em si, no sentido concreto. Né? Não é você pensar só o indivíduo e a humanidade. Né? Alguém já até diz, é muito fácil você amar a humanidade, todo mundo consegue, difícil é amar quem está perto de você. Né? Então, essa perspectiva de uma vinculação com o outro, né, esse raciocínio, que também tem uma base, né, da tradição inglesa mais empírica, que é a razoabilidade, que ele chama, portanto, politicamente de pluralismo razoável. Ou seja, ele une as pontas. Né? A ideia de pluralidade, que é o reconhecimento da diversidade, portanto, que é uma bandeira pós-moderna e até mesmo pós-metafísica, com o razoável. Né? No razoável, você tem outra estrutura de pensamento que é um cálculo diferenciado, não é um cálculo do egoísta. Eu posso muito bem chamar Hobbes de egoísta ou Grotius. Né? O próprio Rousseau já critica o Grotius lá no contrato social, né? Dizendo que ele coloca o fundamento do direito na força, na autoridade, e não no próprio pacto em si. Né? O pacto em si, para o Rawls, é o véu da ignorância. Né? Ou seja, é a possibilidade de reflexão constante, né, sobre a validade desse pacto. Portanto, o direito passa aí por uma filtragem política. É isso que a gente tem que ver. É um outro direito, ele é incompatível com um direito excludente, com um direito universal, sem pensar as condições reais, sem pensar os contextos, o que não faz um relativista no sentido absoluto, mas ele quer sim a construção de um direito universal liberal, político. Ele também se sustenta como liberal. Ele vai dizer que a ideia de sociedade não é ruim, sociedade é divergência e até conflito, como Kant já coloca. Mas é preciso que chegue a um entendimento em torno de questões mínimas de justiça. A diferença, portanto, do liberalismo dele é que ele coloca a justiça como ponta de lança, né? Ele coloca a justiça na proa. Ela vai iluminar o caminho, ela vai mostrar onde nós vamos seguir, né? Com esse contrato social. Né? Ela não é só um enfeite metafísico, ela não é só um nome para dar mais uma razão de ser da sociedade. Ela é, no entanto, um farol iluminador concreto, ela é um instrumento, né, que se faz valer principalmente das garantias constitucionais, né, de um cidadão que possa vir a participar dessa construção com o mecanismo do véu da ignorância, do equilíbrio reflexivo, do pluralismo razoável e de tantas construções que ele vai utilizar durante o decorrer da obra. Né? René, acho que me alonguei um pouco, né?
eu falei demais, mas se vocês quiserem retomar em algum ponto, a gente pode fazer. Eu sintetizei um pouco aí o início da obra e fui um pouco além, tá? Meu querido, só temos a te agradecer. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo te ouvindo, com certeza. Décio, fique à vontade. Muito bom, viu, professor? Obrigado mais uma vez aí pela contribuição aqui conosco. Como é que eu vou dizer? Sou um novato na leitura de Rawls, né? Eu não, infelizmente, né, o direito ele tem se distanciado bastante desse tipo de diálogo. A gente tem ficado muito preso em razão do paradigma predominante ainda do positivismo, né? As soluções, digamos assim, muito voltadas para o normativismo lógico, né? Um aspecto mais formal do que substancial. Então, quando você vê uma obra como essa, ela já te vem uma ansiedade. Nossa, vou encontrar um conceito de justiça aqui, vou sair por aí resolvendo todos os problemas a partir de agora, né? Eu acho que essa é uma ansiedade que a gente sempre tem, né? E quando você vai ler a obra, você fala assim, mas cadê o bendito conceito, né? Pobre Décio. Pois é. E você vê que essa é a angústia do autor, né? Ele está dialogando ali, pelo que eu percebi, né? Primeiro já começa, ele não está falando de todos os aspectos da justiça. Ele está falando do aspecto da justiça que é importante para a estrutura básica da sociedade. E aqui eu acho que é a riqueza, porque ele problematiza questões que para a gente deixa como resolvido. Né? Essa questão das arbitrariedades morais, eu acho que é uma coisa muito rica e fantástica, né? É interessante que ele vai tratar disso numa sociedade Estados Unidos, né? 1971 a obra. Então, e aí eu fico pensando no nosso contexto, né? Quando eu olho para essa situação. Então, o que eu estava falando, ele não trata de todos os aspectos da justiça. A gente já está acostumado com esse monte de confusão que a gente tem. Cada um tem uma noção de justiça, né? Cada um tem um juízo ponderado sobre o que é justiça. Mas ele vai tratar desse aspecto básico. E ele fala por quê. Né? Primeiro, ele diz assim: olha, meu pressuposto é o seguinte. A pessoa humana, ela é um fim em si mesma. Ela não pode ser meio, instrumento de utilidades, ou seja lá do que for. A gente tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. E aí, como que a gente lida com isso? Quando a gente tem várias, como é que fala assim, a pluralidade, né? Toda essa infinidade de reivindicações, e como a gente trabalhar uma sociedade onde nós podemos lidar com isso, né? E as pessoas não sejam usadas, ou seja, a sua dignidade seja respeitada. E uma coisa que eu achei muito interessante, professor, porque eu nunca tinha visto alguém ainda trabalhar as 3 dimensões da Revolução Francesa, digamos assim, liberdade, igualdade e fraternidade. E eu percebo muito esse esforço aqui de Rawls em trabalhar esses 3 aspectos da política, né? Você vai ver que quando ele chega naqueles princípios, ele está trabalhando um aspecto teórico que vai dizer, olha, é possível a gente ter um mínimo de conciliação entre liberdade. Na verdade, a liberdade é a precedência, né? E termos também que considerar a igualdade, e isso tudo vai gerar fraternidade, né? Amizade cívica, amizade política. Essa questão do contrato também acho que uma coisa muito interessante foi que ele defende a ideia de um pacto público. Todo mundo sabe qual é. E aí tem uma questão também que me veio. Não me parece um conceito fechado, mas a ideia de princípio, né? Essa ideia de princípio eu achei muito interessante, porque como é que dá uma certa dinâmica, mas ao mesmo tempo fecha, que é uma coisa muito trabalhada pelo professor Lênin lá na hermenêutica, né? Que o princípio ele fecha, porque ele nos ajuda a resolver as situações, como resolver as reivindicações. Ele não deixa a coisa aberta. Mas o bonito de falar de uma democracia é que todo mundo de antemão sabe qual é o princípio que vai nortear as suas relações. E voltando àquela ideia da justiça como o elemento estruturante, né, do pacto político fundamental. Eu achei isso tão bonito, falar assim, olha, a partir desses princípios, é a partir da justiça que a gente vai trabalhar ideias de bens,
e todos os outros aspectos, né? E ele fala, a justiça como equidade, ela não é uma teoria teleológica, ela começa por aí. Ela é uma teoria deontológica, né? E aí ele faz o contraponto ali com o utilitarismo e o intuicionismo, né? E eu acho que ele trabalha no meio termo, porque o utilitarismo é um critério só ao princípio da utilidade. O intuicionismo já vai dizer, não tem critério nenhum. Aí ele falou assim, não, existe um caminho do meio, existe uma possibilidade, né? E é possível, sim, ter uma escolha racional desses princípios. Todo o esforço teórico dele como é que eu vou dizer assim, dando suporte ou depurando a racionalidade para que se escolha esses princípios de uma forma que seja, como é que eu vou dizer assim, adequada a esse pressuposto dele, que a dignidade da pessoa humana não pode ser instrumentalizada. E só mais uma coisinha que eu gostaria de colocar, para não me esse aspecto das arbitrariedades morais, por exemplo, porque a gente é uma coisa tão evidente, a gente sabe que a gente não nasce em condições de igualdade. Nós não escolhemos de antemão as condições do nosso nascimento. E tem aquelas pessoas que nascem, claro que ele coloca muito, que vêm com talentos naturais, aquelas que já herdam, né, condições materiais muito propícias, mas eu colocaria também as milhares de pessoas que nascem na situação oposta, sobre condições que limitam a sua perspectiva de toda a vida, né? E eu vejo o esforço dele tentando equacionar, falar assim, olha, essas condições são arbitrárias, mas nós precisaríamos de desenvolver, dar ao ser humano o mínimo de, já que é um ser dotado de vontade, o mínimo de possibilidade de tratar dessas questões, né? Então, essa hipótese que ele cria, né, do véu de ignorância, né, onde você coloca uma posição originária, onde você depura a razão para você alcançar esses princípios, né, que são dois, mas que, na verdade, eu acho que a gente pode articulá-los em três, eu acho que traz esse aspecto da possibilidade. E dá a nós a possibilidade, né, de mesmo sujeitos a todas essas arbitrariedades, a possibilidade de refletir sobre as condições de justiça que a nossa sociedade vive. Né? E, ao mesmo tempo, eu fico perguntando, professor, relacionando com nossos processos constituintes, né? Nossos processos constituintes, onde a gente vê que, às vezes, a gente tem até o nome do mentor daquela constituinte, né? Da pessoa que propôs aquilo. Como é que ele teria, digamos assim, a possibilidade de reproduzir, digamos assim, essa ideia de justiça que seria uma justiça social, né? Equacionar todas essas questões que numa sociedade democrática devem ser equacionadas para que a gente tenha liberdade, para que a gente tenha igualdade minimamente considerada. São questões assim que eu acho muito instigantes, muito interessantes, sabe? Que todo esse suporte teórico que ele trabalha, que ele coloca, pode nos ajudar a refletir sobre essas questões. Era isso que eu gostaria de colocar pelo momento. Professor, eu vou passar a palavra, peço licença aos colegas, para o José Bruno, que gentilmente aceitou ser o nosso debatedor, e aí, na sequência, o João Pedro foi o primeiro, e assim por diante. Pode ser, José Bruno? Então, fica à vontade, meu amigo. Boa noite, professor Newton, professor Renê, aos colegas, muitos deles aqui já conhecidos de outros encontros e também da turma da pós-graduação da BD Const. Eu sou egresso também da pós-graduação e hoje sou aluno do programa de mestrado da UFMG. Algo que fica muito nítido na fala do professor Newton, principalmente quando ele fala que há uma inversão de lógica a partir da publicação de Teoria da Justiça, que é como se John Rawls ele desmetafisizasse
a noção de justiça, isso é algo extremamente relevante. E isso fica muito evidente no que foi feito na teoria da justiça depois dele. Inclusive, uma obra que trata sobre isso, que é do professor Gargarella, que é Teorias da Justiça depois de House. Acho que ela estava até aqui comigo, aqui por perto, mas enfim, tá aqui. As Teorias da Justiça depois de House, um breve manual de filosofia política, que ele vai tratar justamente disso, de como que hoje não se tem como falar em teorias da justiça sem necessariamente passar por House, seja para concordar com ele, seja para discordar. E também nesse aspecto, e aí eu relembro tanto que o Décio falou na fala inicial dele, quanto que o professor Newton reforçou, a questão do artigo indefinido no título. Isso me fez lembrar de dois aspectos que eu acho muito importante destacar. O primeiro dele é que House foi um autor que sempre se mostrou muito aberto ao diálogo e sempre dialogou com autores das mais variadas correntes. Sejam liberais clássicos, sejam comunistas, comunitaristas, e aí a gente inclui aí Ronald Dworkin, que era um jurista, Robert Nozick, Amartya Sen, que é um economista indiano, só para citar assim, três talvez, dos mais importantes debates dele. E essa disposição para o debate, eu vejo como algo que só vem para confirmar as dele. Inclusive, no livro do professor Newton, lá no último tópico dele, que é o que trata justamente do legado do House, o professor Newton vai citar justamente aqui dois pontos fundamentais desse legado, que é a noção de razoabilidade e de tolerância. E House exerceu isso como ninguém. Ele soube debater, soube as inúmeras críticas que vieram, tanto de gente que considerava a teoria dele igualitarista demais, quanto aqueles que consideravam ela liberal demais. Ele ficou uma cadeira no meio de duas correntes e para poder debater com as duas. E não é simplesmente uma cadeira no meio, é uma cadeira no meio que traz algo de novo. Que é essa noção de que é possível, através da razão, qualquer indivíduo, chegar a uma noção de justiça de algo que seja bom em si mesmo. Ele, como o professor Newton também disse, com isso, ele está reformulando a ideia lá de Kant, da moral kantiana. Só que indo além. É possível fazer diversas críticas a tese da posição original, da tolerância. Contudo, não tem como se negar que é uma construção extremamente original que produz toda essa inversão que a gente está discutindo, que produziu todo esse efeito, tanto para o direito, quanto para a economia, para a filosofia, como amplamente falando. Para além disso, eu gostaria de trazer aqui dois questionamentos que eu peço ao professor Nilson que, se possível, ele comente. O primeiro deles é justamente sobre a posição original e o véu da ignorância. A gente sabe que é uma metáfora, mas a grande questão acho que alguém até chegou a comentar isso aqui no chat, o Alessandro, ele disse, por mais que falemos sobre o véu da ignorância, não ignoramos os pontos de partida completamente diferentes. E a questão o senhor considera que é possível, na prática, o sujeito ele conseguir esse desprendimento desse logo social onde ele se encontra, desse horizonte de sentido próprio dele, para usar o termo aqui de Gadamer, ele se libertar disso, para ele ser capaz de uma análise sem o desprendimento pessoal dessa noção de justiça.
E, para além dessa, se o senhor acredita, né, que de fato o indivíduo é capaz de fazer isso na prática, ou se isso seria meramente um esforço, e o resultado desse esforço já seria o que House buscaria, ainda que não seja algo pleno. E também, essa é uma outra questão também que eu sempre me coloquei, é que House, ele pensa a teoria da justiça, pensa a posição original em um contexto do que é os Estados Unidos, na década de 50, 60, em que esses bens primários, esses direitos que o indivíduo exerce através de sua liberdade, sem afetar a liberdade do outro, eles não estavam já posicionados numa Constituição. É uma Constituição muito mais liberal que a nossa. E aí, diante disso, qual que é no debate sobre tudo isso em um país como o Brasil, em que esses direitos, essa própria noção de justiça, ela já está presente na nossa Constituição. E é isso, espero que eu tenha conseguido ser claro. Perfeito. Renê, eu posso intervir agora ou você quer passar a palavra para mais alguém? Talvez, o que o professor prefere, responder já ou todas de uma vez, professor? Nós somos muito democráticos. Acho que a colocação do Bruno é bem central, acho que a partir dele a gente pode desdobrar outras questões. Obrigado, Bruno, pela leitura do livro, tá? Fico feliz por você estar com ele em mãos e tal. Muito bom isso, né? A gente vê a obra circulando, principalmente porque eu também tenho muita amizade em Minas, sabe? Eu vou estar agora em novembro, e para a terceira edição da minha obra, da tese de doutorado, né, que é o Estado de Direito em Kant e Kelsen. A segunda já esgotou, é publicado por uma editora de Belo Horizonte, que é a De Plástico, né, e eu tenho muita parceria, essas coletâneas agora que a gente publicou, muitos têm parcerias com o pessoal do FMG, do direito, mas também tem o pessoal da ciência política e da própria filosofia também, que Minas é sempre assim, um dos pontos centrais do Brasil nessas pesquisas todas, né? Filosofia de direito, filosofia política. Talvez em novembro, portanto, a gente se encontre aí em BH. Então, respondendo as questões, eu acho que o Rawls, ele tem uma proposição que é um tanto quanto na linha kantiana deontológica, né? É um dever ser, né? A gente às vezes não entende, mas se é um dever ser, como é que você vai aplicar, por exemplo, num país tão desigual como o Brasil? Mas aí é que está. Eu posso pensar nisso associado à ideia do liberalismo político como um dever ser para cada cidadão, né? Então, na medida em que cada cidadão se propõe a estabelecer um equilíbrio reflexivo e um pluralismo razoável na sua conduta, você já está implementando os princípios de justiça que o Rawls propugna. Agora, essa reflexão, para ser forte e para realmente legitimar uma Constituição liberal, política e republicana da forma como ele faz a idealização, é preciso que eu leve isso adiante onde? Nas instituições, né? O Rawls também é um pensador fortemente institucionalista. A gente não pode esquecer desse viés. Não sei se você lembra dessa passagem da obra em que eu friso isso, né? Alguns liberais não são tão institucionalistas. Por exemplo, o próprio Robert Nozick, que, pelo contrário, está mais próximo de um liberalismo anarquista, né? O livro dele, inclusive, é um diálogo e é uma resposta a Rawls, né? Ou então na linha comunitarista, que um dos clássicos desse aspecto é o próprio Mike Sandel, né? O Liberalismo e os Limites da Justiça, de 1980, ou Esferas de Justiça, do Michael Walzer, também, que é de 1980, que são uma linha mais liberal comunitarista, né? Então, na perspectiva do Rawls, são as instituições justas, né, motivadas por essa massa de raciocínios, né, digamos assim, no sentido de exercer essa reforma. O Kant não acreditava em revolução, ele acreditava em reformismo, né? O Rawls na mesma linha, né? Quer dizer, o feminismo, né, a afirmação do movimento
negro, todas as bandeiras, o ecologismo, um exemplo aqui de bandeiras mais contemporâneas, todos eles foram criados por pressões políticas e por discussões públicas perante as instituições. Então, isso não surgiu do dia para a noite, não foi motivado simplesmente por um passe de mágica, e nem por um ato de força normativa, simplesmente. Você vê que quando ele começa a reproduzir, né, a ideia das ações afirmativas que já existiam na tradição americana, ele o faz sobre uma ideia de repensar a função política dessas ações afirmativas também como um locus, não um meio de argumentação. A gente trazendo aqui para a teoria do direito, que é a nossa área, se a gente pensar, por exemplo, em Perelman e depois em Alexi, a justificação do discurso através do procedimento argumentativo, ou seja, a retomada da argumentação como eixo central da metodologia do direito. O Rawls também leva em consideração isso. Ele leva em consideração, portanto, que o foro da razão pública perante as instituições, perante a sociedade civil organizada, que pode refletir sobre esses princípios, é ela, digamos assim, que levará adiante esse encargo deontológico. Se a gente for esperar isso só das corporações, tipo partidos, ou mesmo do próprio judiciário no sentido formal, isso vai ficar um pouco longe. Agora, no liberalismo político, ele faz um importante alerta. Ele diz que o coração da razão pública é o Tribunal Constitucional. Ou seja, é preciso entender que, diante da possibilidade liberal de manter-se o conflito, né, de posições distantes, é preciso que haja uma instância de definição, né, que leve em conta uma interpretação política das normas constitucionais e possa realmente efetivar algum tipo de pacificação ou de consenso sobreposto, que é o que ele chama, um dos elementos centrais da obra dele também, é o overlapping consensus, que é o consenso que está além daquilo que é produzido por entendimento. Ou seja, em algum momento alguém vai ter que ceder, né? Quer dizer, se a Suprema Corte mandou que a menina frequentasse a escola pública lá no Alabama e o governador se colocou na frente da polícia para impedir a entrada dela, ele teve que sofrer uma constrição policial. Né? O cara era um racista, não queria deixar a polícia ingressar aí entra o bom e velho direito coercitivo, que é a marca distintiva do direito, como diria Immanuel Kant. Né? Não tem como pensar de um modo diferente. Né? Agora, motivado por quê? Por uma razão pública que foi fundamentada principiologicamente, levando também em conta valores jurídicos, né, que é outro grande marco também, que, na minha interpretação do Rawls, se você ler a obra detidamente, você vai perceber dois grandes eixos também. O eixo kantiano, né, como fundamentação da liberdade, e o eixo axiológico, que eu acho fundamental, que está presente no Rawls, embora ele não acentue tanto isso, porque a tradição americana é mais pragmática, né? Ela já leva para o resultado argumentativo. Eu parto mais de alguns pressupostos da filosofia alemã, da filosofia mais clássica, né, o kantiana, né, outra obra minha, que é o Teoria dos Valores Jurídicos, também que eu quero reeditar ainda esse ano para o outro, que é a ideia, portanto, de trabalhar com valores abertos. O Rawls gosta muito disso, né? Ele trabalha muito com essa ideia de reconstrução dos valores. Eu recomendo esse artigo dele, de 1980, né? O Construtivismo Moral e Político Kantiano. Um artigo fundamental, onde ele leva a ideia de um procedimentalismo para a teoria dos valores. Né? Se eu tomar os valores apenas como valores metafísicos, a ideia, portanto, de uma verdade pública consensuada, ela praticamente jamais vai acontecer, né? Porque valores, por definição, também são conflituosos, né? Quer dizer, o direito que você tem, em último caso, né, de ser progressista, vai se contrastar com o direito de alguém de ser reacionário até. E aí? Né? Metafisicamente falando, você tem argumentações por dois lados. Né? Aí é que entra o véu da ignorância e todos os mecanismos que ele trabalha de despotencialização de conflito. E aí é que eu acho que está a grande riqueza do Rawls, né? Dessa capacidade que ele tem de procedimentalizar, né, os entes metafísicos da tradição ocidental. No primeiro capítulo, quando eu cito, por exemplo, a crítica que ele faz ao Aristóteles, né, porque mesmo Aristóteles vai dizer assim, tem um bem maior a atingir, né, que é a conservação de todos os seres, que vai se destinar para Deus. Mas essa destinação é metafísica. Né? Quer dizer, o que está implícito aí? Uma naturalização de vários
locais de fala, de posições de seres no cosmos, né? Daquela ideia de que uns nascem para comandar, outros para obedecer. Ou seja, o Aristóteles, ao colocar esse fim maior, essa teleologia, ele também já colocou toda uma ordenação que vai se dirigir a ela, né? Ou seja, e isso vai engessar a sociedade, por mais que busque a justiça lá dentro da metodologia dele, né? Agora, o que o Rawls faz? Ele despotencializa toda essa estrutura metafísica, ele pega a estrutura da argumentação de justiça do Aristóteles e joga no nível do liberalismo político. Ou seja, numa argumentação prática, metodológica, que possa entender o que é distribuição, comutação, no sentido de justiça política. Não é? Quer dizer, eu vou continuar buscando a igualdade formal quando for necessária para cumprir contratos. Ninguém vai discutir isso. Tanto é que ele não defende, por exemplo, o fim da propriedade privada. Mas eu vou ter que intervir na propriedade quando houver necessidade de uma igualização em algum contexto social específico. Eu vou ter que intervir, por exemplo, na ideia que a Ana Gabriela falou do mérito, né? Exatamente. Né? Não tem mérito numa sociedade em que você tem séculos de privilégios de diversas ordens. Né? O Rawls toca nisso também. Claro que ele não vai levar essa reflexão tão radicalmente, os outros autores vão levar isso mais adiante. O Robert, o Thomas Nagel, por exemplo, né? O próprio Habermas, em algum aspecto da reconstrução também no diálogo dele com o Rawls, e o próprio Dworkin, né? Que também é fundamental para que o Rawls, ele próprio, possa assentar. Acho que Dworkin e Rawls é uma parceria perfeita, né? Porque o Dworkin dá para o Rawls a instrumentação jurídica, né? Pois o Sandel, na verdade, ele começa um pouco divergente, sabe? Porque o Sandel é comunitarista. Eu abordo isso aqui na 8ª lição. Porque o Sandel ele vem de uma tradição republicana comunitarista. Então ele parte mais daqueles valores da comunidade. O Rawls ele parte de uma tradição liberal. É a sociedade universal. A sociedade como forma universal do liberalismo. O comunitarismo é mais conservador. Né? Aí você tem, por exemplo, MacIntyre. É toda uma tradição diferente. São tradições belíssimas, né? Elas têm que dialogar, porque são riquíssimas, claro. Né? Mas, assim, digamos que o Rawls se adequa mais ao pensamento kantiano, né? É a sociedade mundial, é o direito dos povos, né? Que é outra obra dele também, em 1999, em que ele retoma o pressuposto da paz perpétua kantiana, o cosmopolitismo, a sustentação jurídica dos direitos humanos e não a sustentação metafísica. Né? O Kant vai dizer, inclusive, na paz perpétua, que todos os antecessores deles, inclusive o Locke, o Vattel, o Pufendorf, eram todos metafísicos ainda. E ele quer criar um direito internacional normativo. Né? A perspectiva do Kant já desloca o problema para o aspecto do direito, da primazia do direito. E é isso que o Rawls também opta. Mas ele dá uma interpretação própria dentro da sua teoria moral também. Né? A perspectiva, portanto, do Rawls é repensar vários contextos. Então, por exemplo, se você traz para a ideia de globalização hoje, essa perspectiva dos direitos dos povos, você tem, por exemplo, um grande nicho ampliador da própria esfera pública. Né? Ou seja, a gente vai perceber que a esfera pública não é só nacional, ela também é mundial. Né? Aí, por exemplo, aqui na América, eu estou orientando o doutorado, está trabalhando isso, o Davi, que é a OEA. O resgate da função da OEA praticamente perdido, esquecido. A função normativa judiciária, né? Isso, o MacIntyre, né? Que é muito importante também. Depois da Virtude, né? Que é uma obra clássica, também da década de 80. Né? O começo da década de 80 foi bem frutífero. Né? Porque foi um embate muito forte também entre os conservadores, né? Os neoconservadores, a Thatcher e o Reagan, né? E os progressistas liberais. Né? Quer dizer, foi um ponto assim, bem turbulento, né? No início da década de 80. Aí teve o Papa João Paulo II, né? Popularizando a luta contra o comunismo, né? Apoiando lá os sindicatos na Polônia. Foi uma época bem conturbada, que gerou depois, né, as modificações no final, que culminaram com a queda do Muro de Berlim e o chamado socialismo real. Mas o fato é que a gente contextualiza o Rawls como um autor que passa por tudo isso. Né? E a obra dele refletiu tudo isso. Né? Por exemplo, que em 93, portanto, depois da Guerra Fria, para ele é um outro mundo que se abre. Né? Agora é o mundo do consenso. Por quê? Porque as tensões diminuíram, teoricamente, né? Ele não está vivendo hoje, 40 anos depois, 30 anos depois. Quer dizer, teoricamente era um mundo em que você poderia ter menos tensões,
poderia abrir o foro da razão pública. E houve essa abertura, só que, na verdade, no plano internacional, né, novas forças surgiram, né? Surgiu a China, a Rússia volta a esse protagonismo recente também, né, como potência nuclear, enfim. Mas isso é da história também, né? Não se pode fazer nem previsões históricas, nem barrar a história. Temos que trabalhar com as condições reais, como diria o Hegel. Então, que nem sempre serão racionais, né? O esforço que se faz é para que elas se tornem racionais. Que, inclusive, na última obra do Rawls, que é uma recuperação da teoria da justiça, uma releitura da teoria da justiça, que ele chama de revisitação, que ficou incompleta, ele faleceu em 2001, antes de terminar a obra, mas ele dá uma guinada hegeliana, porque eles se preocupam muito com essa ideia da justiça dentro do Estado. Eu fiz um debate sobre isso também. Na recuperação do sentido histórico do que é, portanto, a definição dessas necessidades sociais, né, dessa redefinição do próprio papel do cidadão. Então, uma coisa que eu trabalho muito na minha disciplina, na pós, que é essa teoria crítica da cidadania, que é uma coisa que a gente precisa hoje, retomar o aspecto, né, de onde é que se perdeu o conceito de cidadania, essa anomia, né? Inclusive, na década de 80, você tinha um forte movimento de reivindicação de direitos, né? A partir da década de 2000, não sei também se em função da internet, né, dos meios virtuais, parece que a juventude crítica, né, aquela juventude da década de 60, 70, ela se arrefeceu, né? E aí, de repente, os jovens hoje parece que são mais conservadores do que seus pais. Mas eu também não quero emitir nenhum juízo de valor absoluto para mim, não. Para mim, eu não trabalho com essa categorização estanque do ser humano, né? Não sei quem é liberal, progressista, conservador, republicano, reacionário, isso é muito relativo, porque as coisas mudam, né? Mudam os conceitos, mudam os valores. Então é perigoso a gente dizer assim, agora é uma era progressista. Ninguém sabe. Tudo pode acontecer na história, né? Como eu digo, 30 anos atrás não se pensava que a Rússia fosse retornar para o cenário mundial, né? Não se pensava que a China seria uma potência que fosse ameaçar os Estados Unidos. É impensável, né? Você vê como a história se modifica. Então, a retomada do consenso razoável, que eu acho que é o grande projeto do Rawls, é uma construção normativa da deontologia moral, né? Ou seja, se a deontologia ela não cai do céu, porque ela não é metafísica, e se ela não ilumina metafisicamente a consciência, o sujeito tem que ser reconstruído no diálogo, né? Eu acho que essa é a maior lição do Rawls, né, Bruno? Tentando responder suas duas questões. E aí a reflexão dos princípios, né? O princípio de justiça básica e o princípio da liberdade igual é fundamental. Ou seja, o véu da ignorância vai funcionar como um meio da gente colocar em suspensão valores e pensar nos princípios, né? Deixar um pouco a tensão das crenças, a tensão das grandes perspectivas de mundo, que é inevitável, que é humano, né? Eu sou católico, então eu vou ter que aceitar qualquer coisa que os protestantes queiram. Não. É isso que ele retoma na modernidade, né? Eu sou laico, agora eu vou ter que aceitar, portanto, princípios religiosos na Constituição. Também não, né? Tudo é passivo de mediação, né? Tudo é passivo de diálogo. Haverá um consenso em torno de alguns princípios, né? Por exemplo, o nosso consenso geral, você muito bem colocou aí, é interessante, vou desse, inclusive, a ideia de uma sociedade democrática é que você já tem uma certa segurança prévia de quais princípios esperar da conduta das pessoas, das instituições. Agora, eu não tenho uma solução final, né? Eu não sei como a sociedade vai, digamos assim, se encaminhar, porque não há uma solução absoluta para as questões. São sempre soluções dialogais, consensuais, abertas, por assim dizer. O Rawls gosta muito dessa palavra, abertura, né, democrática, abertura da jurisdição constitucional, né, evitar a concentração dos poderes. Olha aí o debate chegando para o Brasil, né? Essa perspectiva de você deslocar o eixo, né, das instituições para um aspecto mais participativo. Eu acho que é isso também. Caríssimos, José Bruno, você quer comentar alguma coisa? Satisfeito com... Não, só agradecer, professor. Professor Newton foi muito preciso na resposta, muito claro. Estou plenamente satisfeito. E, de novo, uma honra estar aqui ouvindo e aprendendo. O professor Newton que é sempre muito generoso, né? Ele traz elementos, uma constelação para a gente aqui, dá de bandeja para a gente, né? E, enfim, pessoal, nós
estamos um pouquinho alongados no tempo, mas não deixaria a possibilidade de alguém que queira fazer alguma pergunta, aproveitar o momento. O João Pedro está com a mãozinha levantada ali. Vocês querem fazer uma perguntinha rápida, aquela fatal para a gente encerrar? Se alguém tiver interesse, erga a mãozinha, senão a gente já vai encaminhando aí, agradecendo muitíssimo. Eu acho que estão todos satisfeitos, professor Newton, porque tivemos uma aula magnífica aqui não apenas do livro em questão, mas desse universo que está no entorno. Então, eu queria passar a palavra para o amigo para fazer uma despedida aí. Eu espero, René, que não tenha cortado um pouco do raciocínio da construção do Décio. O Décio, eu quero lhe dizer que esse seu nervosismo inicial é normal, tá entendendo? Eu sempre digo para meus alunos que a filosofia do direito ou a filosofia elas não são um caminho curto, é um caminho longo. Né? Eu resolvi trabalhar com isso aqui desde a minha faculdade também, né, nos anos 2000 ainda. Então, eu acho que a gente tem um caminho que é longo a ser percorrido e que está sempre aprendendo. Né? Um autor desse é dificílimo. Né? O Rawls é um autor que tem vários dobramentos, um dos autores mais estudados na história. Né? Eu fiz meu doutorado no sanduíche, né? no âmbito do doutoramento de filosofia pela UFPE, eu passei 6 meses em Buenos Aires, fui para o Chile, e todos os locais que eu andei, você estuda muito Rawls, né? E estuda Rawls de maneiras muito críticas, inclusive, né? Apropriações. Então, são muitas interpretações, são muitas construções de sentido. Né? Agora, o fundamental é isso que vocês estão fazendo aqui, é tentar ler as obras, né, com toda a sua dificuldade. Né? É preciso que haja uma outra reunião para debater as conclusões, para debater os encaminhamentos, né, das interpretações da leitura do texto. Né? Eu li também no doutorado a tradução, toda a tradução do Martins Fontes, como aquela da Ática, né, do liberalismo político, e consegui também a edição original em inglês. Então, tirei muitas dúvidas do Rawls em inglês com a tradução original, o texto original, nas primeiras publicações, né, pela Cambridge. Então, todas as tentativas de você aprofundar são importantes. Né? Tem que ir para os originais, às vezes. Né? Kant também é um outro autor dificílimo, né? Que você quebra a cabeça, vai e volta, bate um desespero mesmo. Tudo isso você passa naturalmente. Agora é preciso persistência. Né? Eu acho que eu sempre digo também isso. A academia é necessário persistência, é necessário uma linha de condução crítica das suas próprias conclusões e resultados. Né? Ninguém está nem insuficiente, nunca também acabado para um autor. Tem sempre que aprender novos elementos. Eu acho que cada momento desse a gente aprende muito e dialoga, né, com pessoas também que querem aprofundar os estudos. Eu só quero agradecer a todos vocês, desculpem a minha prolixidade, certamente eu falo muito, né? E agradecer ao meu amigo René aí, e sempre disponível, quando for solicitado, viu, René? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Com certeza, meu amigo. O Kant é quase um convite ao suicídio, né? E já que o professor está publicando aí uma conexão, que eu, pelo que eu entendi, republicando o livro Kant e Kelsen, né? Já vou deixar o convite aqui para um momento fazer uma exposição para a gente. Com certeza, né? Eu estou ansioso para chegar em mãos, já foi para a gráfica, já deve estar saindo agora no final do mês e no comecinho do próximo. Viu? Magnífico. Então, pessoal, dia 12 de setembro nos encontramos para a segunda parte do livro, tá? Convidada a professora Karina Gouveia. Então, é uma alegria. Professor Newton, obrigado pela generosidade do amigo, por estar com a gente aqui mais de 1 hora. E é isso. Pessoal, obrigado, até a próxima.